Bom dia, galera. Tudo bem? Hoje, então, regras gerais de uso da vírgula. Eu fiz uma metodologia reversa, de modo que vocês tentassem descobrir sozinhos, tentassem experimentar o uso da vírgula e da pontuação. E estou postando para vocês o gabarito do exercício da aula passada, da aula retrasada. O da aula passada já era possível de ver assim que você respondesse, né? Do Your Name. Mas então vamos lá. Não vai ser possível passar uma lista exaustiva para vocês, porque o vídeo é só de 10 minutos, mas eu disponibilizei um arquivo com uma lista mais ampla, retirada do livro didático, tá bom? Vamos lá então. Principais regras. Normalmente, a vírgula corresponde a uma pausa real da fala. Então, se você tentar usar o seu arcabouço linguístico de que tem uma pausa em determinado lugar, normalmente você acerta. Mas vamos ver daqui a pouco isso com mais calma. Separa-se com vírgula, oração ou termo de oração de valor explicativo. A gente vai ver tudo com detalhes. Não se usa vírgula para separar, esse uso aí está errado, para separar termos essenciais e integrantes da oração. E outras regras importantes, como eu disse, não vai dar para ser exaustivo aqui, mas eu selecionei algumas que são importantes. Separe-se o vocativo, a gente vai ver o que é vocativo. Usa-se vírgula para marcar a supressão de um termo, ou seja, é a elipse, para listar elementos, e não se usa vírgula antes de e ou e nem, a não ser que haja um novo sujeito. Vamos ver isso com calma. Normalmente, a vírgula corresponde à pausa real da fala. O que isso quer dizer? Que se você procurar ler o que você está escrevendo, você vai fazer, e se você tiver uma boa dicção, você vai procurar por a vírgula onde tem pausa de respiração, seguindo, porém, as outras regras, tá bom? Essa regra aqui, ela vale para te ajudar a pôr as vírgulas. Então, que na verdade nem é uma regra, é mais uma dica. Exceção comum, uso do vocativo. Então a gente diz, sim, senhor, sem pausa. Vai catar coquinho, Paula. Não tem uma pausa muito significativa aí da respiração. Então, como a gente vai ver daqui a pouco, o vocativo é uma vírgula que se usa obrigatoriamente, mesmo que não tenha pausa na fala real. Ok? Então vamos ver as regras propriamente ditas. Separe-se com vírgula, oração ou termo de oração de valor explicativo. Então vamos ver um exemplo. Os alunos que estavam agitados não paravam de conversar. O que está acontecendo aqui? Que estavam agitados está explicando um atributo, uma característica dos alunos, né? Então, você tem todos os alunos estavam agitados. Portanto, é uma característica dos alunos propriamente. É uma explicação de quem são esses alunos, uma explicação das características desses alunos. E como é uma explicação, você separa com vírgulas. Na seguinte, vamos ver a diferença. Os alunos que estavam agitados não paravam de conversar. Vocês viram que eu não fiz a pausa? Vejam bem. Os alunos que estavam agitados não paravam de conversar. Não tem pausa, portanto, não tem vírgula também. E, além disso, a regra diz que se não for, que não é uma coisa explicativa. Os alunos que estavam agitados não está explicando os alunos, está restringindo um determinado grupo de alunos que estavam agitados. E esses alunos que estavam agitados não paravam de conversar. Então, tem uma sala cheia, alguns alunos estavam agitados e não paravam de conversar. Na de cima, na primeira oração, na primeira sentença, por outro lado, tem um valor explicativo a partir do quê? Por quê? A explicação diz respeito a um grupo, diz respeito a um grupo total. Então, a sala inteira está sendo explicada, enquanto que os alunos que estavam agitados, sem vírgula, explica somente
aquela parcela da sala. Portanto, é restritivo. Ok. Isso aí, gente, é uma coisa que vocês deveriam ter visto no segundo ano, mas não tem problema. Eu não vou cobrar assim de maneira muito assertiva isso, mas estejam atentos. Não se usa vírgula para separar os termos essenciais da oração. Vocês vão ver que essas regrinhas pressupõem o seu conhecimento sintático, o seu conhecimento dos anos anteriores. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, é bom dar uma revisadinha na questão de sintaxe do primeiro e do segundo ano. Sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, vamos lá então. Termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Eu fui ao mercado. E não eu, vírgula, fui ao mercado. Então, isso é muito comum nas redações de vocês. Por vírgula entre o sujeito e o predicado. Não se põe vírgula. Essa é uma regra sem exceções. Não se põe vírgula entre sujeito e predicado. Qual é a dificuldade normalmente? Identificar o sujeito e o predicado. Então, eu vou pedir novamente que vocês olhem as aulas anteriores dos anos passados, porque a gente não vai ter tempo de ver isso agora. Temos integrantes. Então, a vírgula, como eu disse, não separa termos essenciais ou termos integrantes, né? Então, a gente tem aqui quais são os termos integrantes? Complemento verbal e nominal e agente da passiva. Vamos ver um por um. Agente da passiva. As compras foram feitas por mim. Isso é o agente da passiva e não se separa com vírgula. Complemento verbal, que também é conhecido como objeto direto ou objeto indireto. Eu fiz compras. Então, todas essas funções sintáticas não se separam por vírgula em ordem direta. O pior é a demora do ônibus. Complemento nominal, não se separa com vírgula. Ok. Outras regras importantes, separa-se o vocativo com vírgula. O que é o vocativo, minha gente? Vocativo é quando você chama a pessoa, certo? Então, Sebastião, isso é um vocativo. Ô, Sebastião, vocativo. Ô, Joana, vocativo. Ô, Fernando, ô, minha féia. Tudo isso é vocativo, entenderam? Sebastião, vem aqui. Separa com vírgula. À noite eu vou na sua casa, Joana. Vírgula. Sempre que você usar o vocativo, você isola isso com vírgula. Tenha isso em mente, é muito importante, tá bom? Porque quando você não usa vírgula no vocativo, normalmente você causa ambiguidade e causa incompreensão, tá bom? Então tá. Vocativo, quando você chama alguém, e é separado por vírgula sempre. Usa-se a vírgula para marcar a supressão de um termo, que é chamado, esse fenômeno é chamado de elipse. Então, os dias eram longos, as noites, vírgula, solitárias. As noites, solitárias. Então, você suprimiu o quê? As noites eram solitárias. E quando você suprime o verbo, você suprime uma parte, você faz uma pausa que marca. Você faz uma pausa que marca essa coisa que foi suprimida. No caso, o verbo. Eram solitárias. Eles comem tudo. Nós, nada. Então, aqui, da mesma forma, você suprimiu o verbo comer. Eles comem tudo, nós não comemos nada, né? Aí também teria o advérbio não. Então, sempre que você suprime alguma coisa e põe uma pausa no lugar, essa pausa é sinalizada por vírgula. E esse fenômeno, se vocês tiverem curiosidade, é chamado de elipse, ok? Bom, por último, usa-se que não é a última regra, é só a última regra que nós vamos estudar aqui. Usa-se a vírgula para listar elementos e não se usa vírgula antes de e, ou e nem, a não ser que haja um novo sujeito. Então, sempre que você fizer uma listagem de coisas, você vai usar vírgula. Isso aí é uma regra que todo mundo já sabe, né? Bem tranquila. Fiz meu dever, joguei bola, assisti TV e ainda lavei louça. O que é que nem todo mundo sabe? Nem todo mundo acerta na hora de escrever. Essa vírgula antes do E, que não existe, tá bom? Então, você não deve usar a vírgula antes do E, a não ser que haja a introdução de um novo sujeito.
E como é que seria a introdução de um novo sujeito? A noite ia longe e eu ali sentado. O que que aconteceu aqui? A noite ia longe. Qual é o sujeito? A noite. E qual é o sujeito da segunda oração? Eu. Se você introduz um novo sujeito depois de e, você usa vírgula, pode usar vírgula, normalmente é aconselhável, inclusive, usar a vírgula antes do e, quando houver um novo sujeito. Quando não houver novo sujeito, você não deve usar a vírgula, essa é a regra. Então, comprei pão, mortadela, queijo, sem vírgula, e tomate. Queijo e tomate. Ok, gente? Algumas regrinhas aí para vocês aprenderem. Isso ajuda muito no Enem. Vírgula é uma coisa que tira bastante ponto nas redações. E é isso aí. Um grande abraço, bons estudos.